Você, às vezes, tem a sensação de que está sempre no limite de tudo na sua vida, no limite do estresse, da ansiedade, da paciência, da sua força. É como se você carregasse, por muito tempo, um grande peso nas costas, mas que já não sabe como ainda aguenta. Todo esse peso, talvez você lute contra fadiga, dor de cabeça, falta de foco e até mesmo com excesso de trabalho, problemas familiares. Ou então, talvez você esteja cercado até de pessoas que ama, tem um trabalho que gosta, uma vida financeira estável, confortável, mas ainda assim tem uma sensação de estresse, de autocobrança, de parecer que falta algo, mas você não sabe bem dizer o que é. Se alguma dessas coisas te descrevem, provavelmente você deve ter, de vez em quando, uma vontade louca de sair correndo, de fugir ou até mesmo de explodir. Em alguns momentos de mais estresse, é provável também que você já tenha se perguntado algo do tipo: e agora, como é que eu saio dessa situação? Vivendo no piloto automático, presa numa roda que nunca para de girar. E quando a gente está passando por algo assim, a impressão que dá é que esse ciclo nunca vai terminar, que não tem como sair dele. Mas, eu quero te dizer duas coisas importantes. A primeira é que você não está sozinho ou sozinha. E a segunda é que existe um caminho para sair dessa situação. E esse caminho é mais simples do que você imagina. E aí talvez você pense: como assim simples? Eu já tentei de tudo e não consegui. Como se estivesse fadada a sofrer, como se não tivesse mais jeito. Outras pensam: eu nasci assim, não tem como mudar, pronto. Ou então, na maioria das vezes, falam que não são sortudas, ou privilegiadas o suficiente. Ou até mesmo: ah não, já estou muito velha para mudar de vida. É o famoso esperar, até onde essa ansiedade vai porque uma hora passa. Só que, até quando será que vale a pena esperar mesmo? Talvez, a verdadeira razão pela qual você não está exatamente onde gostaria na vida, seja por deixar sua saúde mental em segundo plano. Você já parou para pensar nisso? Só que é completamente compreensível, já que a nossa mente foi programada pela sociedade, a mídia, o excesso de informações, as notícias, as tendências, a política, o excesso de trabalho. Tudo isso acaba te empurrando para um lugar de medo, de estresse, de ansiedade, de cansaço. E aí, quando você se dá por conta, já não sabe mais como lidar com tudo isso. E é aí que pode acontecer algo muito perigoso, quando você se dá conta. Geralmente, é quando você já está no limite. Você percebe que se acostumou com essa loucura toda da vida. E aí fica cada vez mais difícil sair dessa situação. Porque, afinal, como não absorver as notícias ruins, ou a negatividade, do que está à nossa volta? Não é fácil. E esse é um dos motivos pelos quais o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E por causa dos momentos desafiadores que a gente está passando no mundo, esse número só tem aumentado. A sensação é que tem algo muito maior nos puxando para dentro dessa loucura, e que é difícil controlar. E quanto mais a gente tenta, mais a gente fica cansado, exausto, desanimado, porque parece que nada adianta. A verdade é que essa loucura da qual eu falo, e que é muito difícil sair, ela se chama zona de conforto. Uma zona que está desconectada do seu verdadeiro potencial. Aquele seu potencial que te deixa num estado de alegria, de amor, de profunda paz. E eu digo, zona de conforto entre aspas, porque de confortável, ela não tem nada. Eu sei. Mas, mesmo assim, a gente se acostuma com ela. Afinal, se fosse fácil romper as próprias barreiras mentais, e se programar para ter mais paz, mais tranquilidade, todos nós já teríamos feito. Mas então, como desligar a nossa mente? Temos mais de 6.000 pensamentos por dia. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que o melhor a ser feito é simplesmente parar de pensar. Só que isso é a mais pura ilusão. A verdade é que há muitos pensamentos sobre essa ausência de pensamento. Tem o tal do sem mente. Esses tipos de termos foram propagados em todos os lugares, e foram mal compreendidos. As pessoas hoje estão o tempo todo pensando. E aí, como é que eu desligo minha mente? Como é que eu paro de pensar? Se pensarmos o quanto demoramos, foram milhões de anos de evolução, para se ter essa capacidade de pensar. Milhões de anos, de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance. E agora você quer parar ela? Se você está pensando isso, é um sinal de que você está viva.
de que tem uma mente ativa, que funciona perfeitamente. O que você precisa, não é que sua mente pare, ou que você deixe de pensar, mas sim que você tenha controle sobre ela. Ou seja, faça sua mente trabalhar para você, e não o contrário. O primeiro passo para ter esse controle é através de técnicas de respiração. A respiração já deixou de ser uma medicina alternativa faz muito tempo. Hoje já se sabe que a respiração, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, o estado hormonal, o sistema digestivo, são todos controlados pelo sistema nervoso autônomo. E, entre todos esses itens, o único que você pode controlar é a forma que você respira. Fazendo isso, é possível alterar todos os outros pontos relacionados a ele, e, com isso, construir uma vida muito melhor. Pode parecer simples de falar, mas a verdade é que a gente desaprendeu a respirar conforme foi crescendo. Você já reparou um bebezinho dormindo? Ele inspira pelas narinas, enchendo os pulmões e liberando oxigênio para nutrir as células do corpo. Aí a gente observa a barriguinha dele subindo e descendo levemente. Dá até uma paz só de olhar. Infelizmente, a exigência de uma vida mais agitada, estressada, vai modificando esse padrão. Isso porque a respiração sofre influência direta das emoções. O estresse, a sobrecarga, brigas familiares, preocupações, por exemplo, provocam uma respiração superficial, com um padrão ruim, em que há aumento da frequência, mas não da profundidade. Isso provoca piora na frequência cardíaca, aumenta a pressão, e também ocorrem alterações hormonais, como, por exemplo, a produção do cortisol, o hormônio do estresse. Então, você entende por que a respiração é um grande pilar para você atingir uma mente calma. Não é à toa que, quando a gente era mais novo e ficava estressado ou irritado, nossas mães e avós sempre diziam: calma, respira fundo. Talvez você mesma diga isso para os seus filhos. Mesmo sem saber toda a causa científica por trás, é de conhecimento geral a importância que a respiração tem para que o nosso cérebro receba oxigênio e melhore todas as funções vitais. Ou seja, você aprendeu intuitivamente a respirar fundo antes de tomar uma decisão importante. Isso é um conhecimento precioso. E o caminho que eu quero te convidar a trilhar é o caminho para ter uma mente calma e viver no momento presente, aqui e agora. E, além da respiração, a meditação é uma das armas mais poderosas para isso. Porque, através da meditação, a gente consegue reduzir o estresse, diminuir sintomas depressivos, controlar a ansiedade, potencializar o autoconhecimento e também a autoestima. Devolver o foco nas nossas atividades, reduzir a perda de memória, ampliar as emoções positivas, melhorar o sono. Pense, e seja o mais sincera com você mesma. O que você quer realmente mudar na sua vida? Alguma dessas coisas que eu listei, você precisa melhorar na sua vida? Porque olha, essa lista é importantíssima para que a gente possa viver com mais alegria, com mais leveza, seja em que momento a gente estiver da vida. Tudo o que foi citado aqui é primordial para conseguir atingir o nosso potencial de luz. E, se a gente deixar a nossa mente nos controlar, infelizmente, a gente perde o controle da nossa vida. A gente perde o nosso brilho, a nossa alegria de viver. Mas, quando a gente cuida dessa lista, a gente consegue trabalhar e avançar para um eu que você nem imagina. A sua verdadeira essência está aí, escondida junto com o seu ponto de luz, aí dentro. E acredite, você nasceu para isso. Eu tenho certeza absoluta de que você consegue. Mesmo que a gente tenha a mania de só querer sentir as coisas boas a todo momento. Buscamos fugir das sensações ruins. De vez em quando, é normal. Mas a verdade é que a gente não pode fugir para sempre. Afinal, as emoções fazem parte da nossa experiência humana aqui na Terra. É o que nos faz ser seres humanos. E se até mesmo Jesus e outros grandes mestres passaram por momentos muito difíceis na vida, quem dirá nós? Por isso, quando a gente não aceita que não estamos tão bem quanto gostaríamos, sair dessa situação vira um desafio, ainda muito maior. Afinal, como é que a gente vai trabalhar algo dentro de nós que a gente nem reconhece? Oferecer resistência à vida tira a gente de um estado natural de paz e nos coloca num estado de guerra constante. A importância de aceitar o momento difícil vem a partir dessa identificação interna. Também quando a gente reconhece que precisa de ajuda. A meditação é uma das ferramentas mais importantes. Com o tempo, as preocupações e os conflitos dão lugar para o amor,
paz, equilíbrio, esperança. A gente geralmente tem a mania de querer que tudo e todos fiquem bem. Só que, às vezes, a gente esquece do principal, de nós mesmos. Esquece que todos nós temos as nossas limitações, os nossos desafios diários, que só a gente entende. Só nós sabemos pelo que passamos. E, mesmo se você for casado, casada, ou morar com outras pessoas, tem coisas que só você entende. Tem hora que a gente tem que se acolher, para assim poder acolher e ajudar os que a gente ama. Quero te ajudar a perceber o quanto você é importante. O quanto estar bem vai fazer toda a diferença na sua vida. Fazendo isso, eu tenho certeza de que vou conseguir deixar o mundo, pelo menos, um pouquinho melhor. Esse é um passo para você poder aprender técnicas, para controlar os seus pensamentos, respirar corretamente, e também encontrar um cantinho de paz aí dentro de você. Esse vídeo é só um convite para você refletir sobre a sua vida. Namastê!